esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez, de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dela, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegam através de Jesus. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, as leituras que nós acabamos de ler nesse dia do Natal nos convidam a olharmos mais uma vez para o amor de Deus. Amor esse que foi manifestado em Jesus. E o evangelista João faz questão de dizer que Jesus é a palavra, é o verbo que veio habitar no meio de nós. A primeira leitura que nós ouvimos foi tirada lá do profeta Isaías, o mesmo profeta que nós líamos ontem à noite na primeira leitura. Capítulo 52. Naquela época difícil, a época do exílio, em que o povo começou a se questionar se Deus era mesmo o Deus libertador que eles estavam esperando.
se o Deus anunciado pelos profetas era um Deus capaz de os tirar daquela situação, ou se era um Deus impotente, um Deus que só sabia falar, mas não sabia agir, um Deus que era incapaz de proteger o seu povo. E aí a primeira leitura de hoje, o profeta vem garantir que Deus não esquece o seu povo nunca. Deus não esquece a sua cidade. Deus vai voltar e fazer dessa cidade, Jerusalém, uma cidade bela, uma cidade bonita, uma cidade cheia de vida. Uma cidade como uma noiva, dia do seu casamento. Ou seja, uma cidade formosa, uma cidade bonita. E esse profeta anuncia que vai chegar um tempo de paz, que vai chegar a salvação tão esperada. E promete que Deus vai reinar no meio do seu povo. Portanto, será o reinado de Deus. E o profeta vai além, convida até as pedras da cidade que está em ruínas a se encher de alegria, porque a libertação está próxima. A salvação que Deus quer oferecer à sua cidade será testemunhada por toda a terra. Portanto, o profeta vem para alimentar a esperança no coração de um povo que estava praticamente sem esperança. Precisaríamos de muitos profetas Isaías nos tempos atuais. Nós estamos perdendo as esperanças. Nós estamos perdendo a esperança diante desse mal que parece que não vai embora nunca. Quantas pessoas estão perdendo as esperanças ou está perdendo a confiança em pessoas que eram para estar para nos ajudar? O profeta Isaías precisa de novo anunciar as suas profecias e dizer que mesmo que o nosso coração fique desesperançoso, Deus vai nos ajudar. Deus vem ao nosso encontro. Depois, a nossa segunda leitura, a carta de São Paulo, ou melhor, a carta aos Hebreus, foi uma carta também escrita numa época muito difícil. Uma época em que os cristãos estavam sendo perseguidos, ano 80 depois de Cristo. E muitos cristãos, diante da perseguição, perdiam a fé, abandonavam tudo, ou até mesmo iam atrás de outras doutrinas, diferente da doutrina recebida dos apóstolos. Então o autor dessa carta aos Hebreus quer fazer com que eles cresçam na fé. E aí nós temos esse trecho de hoje que fala sobre o projeto salvador de Deus. E esse projeto, diz o autor, começou com os profetas e agora se manifesta através do seu próprio filho, o menino de Belém. Portanto, esse projeto alcança o seu ponto alto em Jesus. A palavra que os homens devem escutar e ouvir. E por fim, o nosso evangelho de hoje. O evangelho de São João, o capítulo 1, e aí o versículo do 1 até o 18, que vem nos apresentar um hino muito bonito, cujo tema central é o próprio Cristo. E aí o texto começa dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E isso nos lembra o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Quando Deus cria tudo do nada. No princípio era a palavra. E de repente essa palavra, ela começa a se revestir de carne. Essa palavra se transforma numa pessoa. Jesus é a palavra de Deus que se revestiu de carne, que se transformou numa pessoa. O próprio João mais adiante vai dizer que o coração de Deus, de tanto amor que tinha, não cabia mais ali dentro. Ele precisava esvaziar esse amor. Aquele movimento que nós estudávamos aqui o mês passado, o movimento de kenosis, em que eu tiro, em que eu me esvazio. Deus esvaziou o seu amor
e derramou o seu amor nessa terra. Jesus é o amor do coração de Deus derramado sobre a humanidade. No princípio era a palavra, mas essa palavra não se conteve em ficar. Essa palavra precisou vir morar no nosso meio. Essa palavra precisou assumir características humanas. É o divino que se humaniza para que o humano chegue perto do divino, para que o humano possa trilhar caminhos de santidade, justamente para nos dizer que aquilo que vai acontecer está sempre em relação com a obra criadora de Deus. Em Jesus vai acontecer a grande intervenção de Deus, no sentido de dar vida ao homem, no sentido de dar vida ao mundo, no sentido de fazer, através de Jesus, nascer um homem novo, nascer um mundo novo. A palavra veio ao encontro dos homens e se fez pessoa. Deus monta a sua tenda no meio da humanidade. Deus desceu do céu. Olha só como a nossa religião, ela é importante e ela é significativa. As outras religiões sempre apresenta o homem correndo atrás de Deus. No cristianismo não. No cristianismo é Deus que vem ao encontro do homem. É Deus que desce do céu e vem correndo atrás de cada um de nós. Essa é a grande diferença do cristianismo para as outras religiões. Nós temos um Deus que nunca desiste de nós. Um Deus que corre atrás de nós. Um Deus que dá sinais no nosso dia a dia de qual caminho eu devo seguir para estar junto com Ele. Nós não precisamos correr atrás de Deus, porque Ele já fez isso. Ele já correu atrás de nós. E pensando que não fosse nos alcançar, Ele envia o seu Filho. Ele derrama o seu amor e o seu amor toma conta de toda essa terra. E quem quiser ir ao encontro de Deus, portanto, precisa voltar-se para Jesus. Quem quiser encontrar Deus, precisa primeiro passar por Jesus. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Ele é a luz que afugenta as trevas da nossa alma, da nossa existência. Portanto, rejeitar Jesus é rejeitar a luz. É fazer opção por viver nas trevas. Agora, acolher Jesus, acolher essa luz, é participar da vida de Deus. Ou seja, é tornar-se filho de Deus, com todos os direitos e deveres de filhos. Nós sabemos que sempre existiu no homem esse desejo de vida, esse anseio de vida. Existem estudos agora que estão até congelando células, congelando coisas para que no futuro possa refazer a pessoa de novo. Esse desejo de vida, esse desejo de se eternizar aqui nesse mundo. Só que essa vida muitas vezes ela é frustrada pelas situações de pecado. O pecado, ele tem essa característica, ele nos tira o desejo de vida, porque ele quer nos consumir por inteiro. Se nós olharmos lá no presépio, lá está a fonte da vida, frágil, pequeno, pobre, palavra que se faz carne, palavra que vem ficar pertinho de cada um de nós, para nos dizer que, apesar das nossas dores, apesar da nossa vida muitas vezes ameaçada, apesar das nossas fragilidades, apesar dos nossos medos, Ele sempre está lá, indicando o caminho a seguir, indicando por quais caminhos eu devo seguir. É um Deus que se veste de homem, nessa espantosa aventura de vir morar no nosso meio. E faz isso, doutora Filó Camilo vem dizer, uma vez disse que Deus faz isso porque Ele não sabe fazer outra coisa. Deus nos ama porque Ele não sabe fazer outra coisa. Faz isso porque nos ama.
É por amor que Ele se reveste da nossa fragilidade. É por amor que Ele se fez um de nós. Por isso, nesse dia de Natal, que possamos reassumir ou reafirmar o nosso compromisso com Ele. Eu quero ser mais de Deus. Eu quero ser menos do mundo. As coisas do mundo, elas não vão mais dominar o meu coração, porque a palavra está se fazendo carne dentro de mim também. Deus está morando agora dentro desse território sagrado que se chama coração. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.